Ao recordar, compreende-se que um povo ou uma nação se constrói com uma visão lúcida de uma própria história, cumprindo o dever de uma memória crítica e sincera, que é também o que faz a grandeza de uma nação. É a evocação de um período que deixou uma marca indelével numa geração que herdou, desses tempos, uma consciência aguda das consequências da guerra e do reconhecimento claro das prioridades da vida. Essa conexão entre o passado e o futuro das gerações de Piraúba. Porque hoje temos um monumento, uma estátua e uma placa inscrita com o nome de todos que lutaram na guerra, vai criar uma tradição permanente e morredora que vai levar esse exemplo de civismo, de patriotismo, de desprendimento à vida em favor da liberdade e da democracia para os futuros cidadãos dessa cidade. Ao longo desse período, 8 batalhas decisivas, o Brasil não perdeu nenhum confronto na guerra, fora outras operações de menor escala, em que houve ocupação de cidades, em que os próprios inimigos se retiravam, e o Brasil foi colecionando feitos durante a guerra, né? E gostaria de dizer uma última coisa sobre a presença do Brasil na Itália. Nós chegamos lá como uma tropa inimiga, nós chegamos lá em guerra com a Itália, mas nós tivemos uma condução em relação à população italiana que faz com que os brasileiros hoje sejam comemorados, celebrados como libertadores e não como invasores. O tratamento que as nossas tropas deram ao povo italiano deixaram uma marca, um preito de gratidão que qualquer um que vá hoje visitar os caminhos da FEB na Itália será recebido de braços abertos, terá a porta das casas estarão abertas para serem visitadas e serão muito homenageados, como acontece todos os anos. Nesta data, nos reunimos para prestar justa homenagem aos nossos heróis piraubanos da Segunda Guerra Mundial. Com muito orgulho e entusiasmo, manifestamos aqui homenagem aos ex-combatentes e ex-marinheiros de nossa querida Piraúba, uma forma de fazer justa a estes valentes homens repletos de dever cívico. Ficou para sempre na mente dos mesmos, como na dos demais de nossa terra, a maneira como lutaram e fincaram na Itália o pavilhão nacional do povo brasileiro, na conquista da democracia e da paz mundial. Arrighi nasceu em 27 de julho de 1922 na Fazenda da Felicidade, no Córrego Fundo, zona rural de Piraúba. Todos conheciam como Sr. Winston Arrighi. Era filho de Francisco Arrighi e dona Diná Filgueiras Arrighi. Ele era primogênito de 7 filhos, seus irmãos Esther, Walter, Flávio, Fábio, Celi e Último. Era lavrador na roça, ajudando seus pais, estudou no grupo escolar Dona Maria Duarte Braga e vinha para a escola a pé. Apresentou-se ser do Exército como soldado em 1941 na cidade de Juiz de Fora. Foi dispensado do serviço militar em 11 de setembro de 44. Quando o Brasil declarou guerra aos países do eixo, era
soldado do exército, foi convocado para ir à guerra na Europa. Easton Arrighi entregou às Forças Expedicionárias Brasileiras, a FEB, sendo destacado para servir como soldado no 12º Regimento de Infantaria e Continente do Quartel-General Regional, ficando no Rio de Janeiro como observador do Estado. A guerra acabou em maio de 45. Após a mesma, veio morar em Piraúba, na zona rural, trabalhando como lavrador. Casou-se com Dona Carmen no dia 29 de dezembro de 1945. Teve como filhos Henrique, Diná e eu, Francisco. Foi eleito ao vereador ao cargo na gestão 1967 a 1970. Em 1 de 3 de 71, foi admitido na Prefeitura Municipal de Piraúba como fiscal do Serviço de Água e Manutenção e Distribuição de Água da Zona Urbana. Faleceu em 4 de fevereiro de 2016, cercado com carinho de todos nós. Seu corpo foi sepultado no cemitério da cidade. Hoje é um dia muito especial para Piraúba, dia em que voltamos ao tempo por 75 anos, para fazer jus a um passado glorioso, que encheu a nossa cidade de orgulho, altivez e ufania, motivados pela coragem, bravura e amor à pátria de 11 soldados piraubanos que participaram de uma sangrenta guerra na Europa, mais especificamente na Itália, a Segunda Guerra Mundial. Foi através de um projeto da vereadora Alba Arrighi Pires e aprovado pelos seus pares na Câmara Municipal e por mim sancionado, por achá-lo justo e merecedor, que esse passado hoje se torna presente com esta honrosa e festiva comemoração. Dia 12 de outubro de 2019, um dia que entrará para a história do município de Piraúba e que ficará marcado nas mentes e corações de cada cidadão piraubano aqui presente. Dia em que rendemos a nossa humilde e justa homenagem à memória dos nossos heróis piraubanos da Segunda Guerra Mundial. O ato heróico e destemido dos soldados e marujos brasileiros no Teatro de Operações Italiano, com a FEB, e na campanha do Atlântico Sul, com a Marinha do Brasil, contribuiu sobremaneira para pender a balança da justiça a favor dos aliados, revelando-se de suma importância para o desfecho vitorioso da Segunda Guerra Mundial, e que ainda hoje é lembrado, mesmo após 75 anos do início do conflito, com a participação do Brasil, pois heróis de ontem continuam sendo heróis para todo sempre. Desta forma, impõe-se o dever cívico de fazer-lhes justiça com nosso reconhecimento e admiração. Pela sua ação na defesa do Brasil, sofreram no corpo e na alma o preço do dever cumprido. São merecedores de todo o nosso profundo respeito. O nome de Piraúba está escrito nos anais da história mundial, e nossos homenageados honraram e enalteceram a nossa cidade, ao cumprirem com louvor e empenho a sua missão. Ao buscar compreender a história da cidade de Piraúba, entendi o motivo pelo qual há tanto que se comemorar na data de hoje. Todo esse legado demonstra que, com ele equilíbrio e respeito, foram e são forjados os fortes homens e mulheres desta cidade, para superarem as vicissitudes dos tempos, como os vivenciados em meados do século passado. Os anos que antecederam a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, como sempre na história de nosso país, foram de tentativas de conciliação e neutralidade. Haja visto que ainda se buscava manter as relações diplomáticas e comerciais com os países em conflito. O Brasil sempre buscou a paz, mas a partir da decisão soberana de aderir à guerra contra o eixo, iniciou a mobilização geral e foram tomadas providências logísticas e estratégicas. A grande maioria dos 25 mil brasileiros dispostos a lutar pela liberdade dos povos e segurança de nossa nação embarcou sem saber seu destino ou sequer ter a oportunidade de se despedir de seus familiares. Momentos como esse criam um ambiente propício para refletirmos sobre os valores que nos tornam uma nação amante da paz, mais forte e coesa para se contrapor a situações que coloquem em risco os direitos humanos e o direito à autodeterminação dos povos, bem como para transmitirmos às gerações futuras esses valores,
por intermédio do exemplo dos corajosos filhos de Piraúba, que ora homenageamos. Mas em nome deles, dos veteranos e de toda a nossa equipe, eu renovo aqui o nosso compromisso, vereadora Alba, prefeito Adriano, de tudo fazermos para que essa história seja repercutida junto a seus cidadãos e ao Brasil também, onde nós levamos essas histórias o tempo todo para captar cada vez mais almas febianas que, no futuro, possam assumir o nosso encargo. Mama!